queria compartilhar para os irmãos Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus capítulo 7, versículo 6 diz assim: Não lanceis aos cães as coisas santas, não atirei aos porcos as vossas pérolas, para que não as calqueiem os seus pés, e voltando-se contra vós, os despedace. Caros irmãos, falaremos sobre um assunto sobre espíritos malignos que atuam nos rebeldes, um espírito que está dominando, enganando os crentes, que está na esfera da carne. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vos outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados, que cometeste outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Os espíritos malignos que está dominando os rebeldes, eles levam os rebeldes a praticar as obras da carne. Pois Shaul fala que nós, antigamente, eram verdadeiros objetos da ira, porque estava praticando as obras da carne. Mas, pela rica misericórdia de Yahweh, estamos livres. Efésios 2, versículo 4 até o 5. Mas Yahweh, que é rico em misericórdia, e posicionado pelo grande amor por quem nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, ter-nos a vida juntamente com Machia, e por graça que foste salvo. Mas, continuando o assunto, o inimigo sabe que as obras da carne não agrada a Yahweh. Romanos, capítulo 8, versículo 5 até o 9, diz assim. 5 até o 8. Perdão. Romanos, capítulo 8, versículo 5 até o 8. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Yahweh, pois a carne não submete à lei de Yahweh, e nem a pode. Os que vivem segundo a carne não pode agradar Yahweh. Não pode agradar Yahweh. É por isso que ele fica incentivando os crentes que estão na esfera da carne para praticar as obras da carne. A carne não submete à lei de Yahweh e não agrada a Yahweh. Pois a carne não submete à lei de Yahweh e não pode agradar a Yahweh. Por quê? Porque quem está na carne não compreenda a palavra de Yahweh. Não compreenda e não faz a vontade de Yahweh. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o 16. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Yahweh, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve apoderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, porque quem conhece o pensamento do Criador se abraçará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Machia. Temos o pensamento de Machia. O crente espiritual tem um pensamento de Machia. Então, o que vai acontecer com aquele que não submete à lei de Yahweh? Ele será guiado com espíritos embusteiros. Espírito que cochicha nos ouvidos. Espírito que orienta, os rebeldes. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Doutrinas diabólicas. Pois o inimigo falará em seus ouvidos, para que ele segue os seus instintos carnais. Pois Satanás, ele quer levar ao homem aos desejos da carne, como tentou Yahusha no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1 até o 14. Pois Satanás, ele é o tentador que leva
aos praticarem os desejos da carne. De eles não compreende a verdade de alma. A verdade de alma. Então, Satanás quer levar a pessoa a praticar o desejo da carne, para que eles comecem a satisfazer o desejo da carne, e por isso, para que eles não compreendam a verdade de alma. Segundo as Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim. Segundo as Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebe a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Machia, que é a imagem de alma. Que é a imagem de alma. Então, Satanás, ele segue o entendimento dos incrédulos. Eu acabei de ler na passagem de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o 16, que uma pessoa carnal não compreenda as coisas espirituais. Então, Satanás sabe bem disso. É por isso que ele quer levar as pessoas a praticar o desejo da carne, a satisfazer o desejo da carne, para que eles não compreendam a palavra de alma. É só... Agora falaremos sobre a passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 6, para entender por que nós não devemos jogar as pérolas nos porcos e não jogar coisas santas aos cães. Então falaremos sobre esse assunto importante para entendermos a verdade do eterno. Vamos começar pelos porcos. Quem são os porcos? Jogar pérolas aos porcos. Quem são os porcos? Os porcos são pessoas que estão sob o domínio do corpo. E por Jesus. Pois nessa passagem aqui, não está dizendo que eles são porcos. Não está dizendo que eles são porcos, não. É uma linguagem bíblica. Mas são pessoas que estão sendo dominadas pelo espírito do porco, que age no sistema religioso. Pois a Sagrada Escritura diz que uma grande árvore se tornou uma morada de demônios. Lucas, capítulo 13, versículo 18 até o 21. Não, até o 19. Lucas, capítulo 13, versículo 18 até o 19. E Alxa dizia ainda, a quem é semelhante o reino de alma? E a quem compararei? É semelhante a um grande mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, que cresceu até se fazer uma grande planta. E as aves dos céus viram fazer ninhos nos seus ramos. Porque uma grande árvore, né? Grande árvore, está falando do cristianismo. O cristianismo se tornou uma grande árvore, se tornou uma maior religião. É no cristianismo que se tornou uma morada de demônios. E isso está em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 até o 3. Olha aqui. Pois o cristianismo, com as suas heresias e seitas, se tornou uma morada de demônios. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 até o 3. Depois disso, vi descer do céu o outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz, dizendo, caiu, caiu, Babilônia, a grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra e os mercadores da terra se enriqueceram com o excelso do seu morada de monstros. Pois a grande prostituta está embriagada os crentes com seu vinho e a sua prostituição, e na sua testa todos os nomes de blasfêmia. Porque estou querendo dizer que todos os demônios estão operando no sistema religioso. É por isso que o Eterno fala, sai dela, povo meu. Dela, povo meu. Vou ler aqui, Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 até o 5. Veio então Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 até o 5. Veio então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, vem,
Eu te mostrarei a condenação da grande meretriz que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela enebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, uma besta escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. E com isso, não vai ser fácil para alguns deles de aceitar a pérola, que é Yahshua Mashiach. A pérola é Yahshua Mashiach. Mateus, capítulo 13. Vou ser muito rápido, quero alongar o vídeo. Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma grande valor, vai vendo tudo o que possui e ao compra. Fala que o homem vendeu todos os bens para comprar a pérola, pois nós que estamos em Yahshua deixamos tudo de lado para querer ficar com Yahshua, pois nós estamos buscando o reino dos céus. Devemos negar os desejos da carne e da alma. E por isso que vai ser difícil para alguns que estão no sistema deixar de lado as heresias para buscar os bens materiais desse mundo. E com isso, eles vão nos perseguir por conta da verdade. Porque a verdade que nós pregamos é sobre renúncia. Deixa negar tudo. E vai ser difícil eles aceitar por conta que eles estão enraizados na terra. O espírito do corpo que está operando neles, ele atrapalha ele. Conhecer a verdade. O Satanás, né, faz com os incrédulos, fica ocultando a verdade. Então, vocês diabo. Eu vou ler aqui sobre as pérolas. Falar sobre o assunto das pérolas. Vocês diabo. Por que que nós não devemos jogar pérolas nos porcos ou nos cães? A palavra fala que o evangelho não é por força ou por violência. Está falando tipo assim. Se a pessoa do sistema ouvir a palavra da justiça, né? Se ela não quiser, não insiste. Não insiste. Não insiste. Por isso que a palavra fala, não joga pérolas aos porcos. Não joga pérolas aos porcos. Se ele quiser aceitar, entrega nas mãos do Eterno. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, fala assim. Então ele explicou, este é o oráculo de algo a respeito de Zorobabel, não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito. É que ele cumpriu a sua missão. Sua missão. Porque quem convença o homem de aceitar Yahshua é o próprio Eterno. Pois não adianta nós discutir com pessoas que não querem aceitar a verdade. É orar para que a pessoa aceite a verdade. Que a pessoa aceite a verdade. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 5. 3 até o 5. Isto é bom e agradável diante de ao nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Yahweh, há um só mediador entre Yahweh e os homens, Yahshua Mashiach, o homem. Então devemos orar as pessoas em nossa volta, orar pelos nossos irmãos de dominação, aos nossos familiares que não são Yahudins, mas que são do sistema religioso, para que Yahweh salva, para que Yahweh começa a agir por dentro deles, porque é o Espírito do Eterno que vai convencer eles de aceitar. Mas tudo é questão de tempo. Tem que entender, tudo é questão de tempo. A única coisa que nós devemos fazer é perseverar e orar pela vida daqueles que estão perdidos. Mas tem um porém.
Se a pessoa continuar na idolatria, adorando o porquinho, Yesu, e desprezar a mensagem de Alcha, vai sofrer um juízo do Eterno, para que eles aprendam a submeter a Yahweh. Está falando assim, se a pessoa continuar, coração duro, continuar na idolatria, né? Então, o jeito é sofrer, né? Sofrer na grande tribulação ou nas trevas exteriores. Hebreus capítulo 2, versículos 2 e 3. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era a tal ponto válida que toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Naquele tempo, quando os anjos recebiam a palavra de Yahweh, quando a pessoa não aceitava a mensagem de Yahweh por meio dos anjos, ela seria castigada, né? Ela vai sofrer o castigo do Eterno. Versículo 3. Como então escaparemos nós agora desprezarmos a mensagem da salvação tão sublime, anunciada primeiramente pelo Criador e depois pelo Machia, depois confirmada pelos que ouviram. Tipo assim, como será de nós, né, se nós não ouvimos a mensagem, o evangelho de Yahshua Mashiach? Se a pessoa não aceitar a palavra da justiça, ela vai sofrer a grande tribulação. Satanás não vai abrir mão dos crentes de jeito nenhum. Eles precisam orar. O único jeito é orar para que eles sejam libertos. Assim como aconteceu com o filho pródigo. Lucas capítulo 14, versículo 11 até o 32. Quando o filho pródigo estava cuidando dos porcos, estava comendo torresmo, né, como o sistema, como nossos irmãos estão comendo torresmo, o sistema religioso, os ensinamentos, heresias, o Eterno vai começar a tocar no coração deles para que eles sentem falta, né, da presença do Criador. Eles vão ouvir a verdade do Criador. Então, o próprio Criador vai tirar eles do sistema, como aconteceu com o filho pródigo. Não foi, tipo assim, não foi pessoa até ele, né? Volta para casa do pai, para casa do pai. Não, ele sentiu no coração e lembrou, começou a lembrar a casa do pai. Mas tem um porém, devemos pregar o evangelho para todas as pessoas. Devemos pregar. Mas se a pessoa não quiser ouvir, tudo está nas mãos de Yahweh. E é ele mesmo que vai resolver. Agora eu vou falar sobre os cães. Agora vamos falar quem são os cães. Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Cuidado com esses cães. Cuidado com esses charlatões. Cuidado com esses mutilados. Porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Yahweh pelo Espírito de Yahweh. E pomos nossa glória em Yahshua Mashiach e não confiamos na carne. Agora eu vou falar quem são os cães. Os cães são pessoas que conhecem a verdade de Yahweh. Estou falando eles que conhecem a verdade de Yahweh e a revelação do Eterno. Como esses charlatões, né, que foi infiltrado no meio da igreja para trazer heresia de petições, como o Shaul fala. Fica longe desses cães, fica longe desses charlatões. Todo mundo fala que é falso profeta. É falso profeta. Mas também tem também os rebeldes. Pessoas que não querem submeter a palavra de Yahweh. Mas são pessoas que têm um espírito de rebeldia, que está sendo tomado por Satanás, e transgredir a Sagrada Escritura. Pregar heresia, pregar que a gente não pode fazer o partir do pão, pregar que a gente não pode fazer oração, ler a Sagrada Escritura, pregar que Machia nasceu no sexo. Essas heresias. Porque as pessoas que têm esse comportamento são levados pelos desejos da carne. Ou pior do que isso, são difamadores da verdade de algo. E por isso que nós não devemos jogar coisas santas neles, porque eles desprezam a verdade. Pois são tomados pela soberba e arrogância. É por isso que a pessoa
Por isso que nós, para falar a verdade, não pode perder tempo quebrando cabeça com eles. Se eles não querem aceitar, né? Entrega das mãos do Eterno. E o Eterno vai abater eles. Vai tirar toda a soberba neles. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 9. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desamados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de alma. Ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e feitiços carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões. Sempre aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade. Mas não irão longe, porque será manifestado a todos a sua tolice, como foi daqueles dois. E está falando de crente mau caráter, crente que está na esfera da carne. Então é isso. Mas, infelizmente, pessoas que têm esse comportamento são pessoas que deixam Satanás influenciar eles. É eles que dão lugar ao diabo. É eles mesmo que dão lugar ao diabo. É por isso que a Sagrada Escritura fala, em Efésios capítulo 4, versículo 27 e 29, diz assim. Não, 27. Não des o lugar ao demônio. O que é dar lugar ao demônio? É quando a pessoa está te fazendo desejo da carne. Aí o demônio toma o controle do corpo da pessoa. Domina a pessoa, né? Quando ela está na esfera da carne. A única coisa que a pessoa deve fazer é resistir. Resistir os desejos da carne e não ser soberbo. É isso. A Sagrada Escritura diz que todos nós estaremos perante o Mashiach e seremos julgados conforme a verdade. Se essas pessoas, se esses crentes, esses aldins que se dividiram no vosso meio, continuar com essa rebeldia, o próprio Mashiach, ele vai julgar a cada um deles, eles permanecendo na desobediência, conforme o Evangelho. Né? Romanos capítulo 2, versículo 16. Isto aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu Evangelho, Yahweh julga as ações secretas dos homens, o Yahshua Mashiach. Vai julgar o Evangelho. E quem vai julgar os crentes por meio do Evangelho? Yahshua Mashiach. Se tiver aquele irmão que é contra a imersão, contra a oração, contra a Sagrada Escritura, aí quando chegar o dia do julgamento, ver Yahshua, né? Com a palavra, e aí o que será dele? Então, irmão, esse é o estudo, né? Que o Eterno abençoe a todos, no nome de Yahshua Mashiach. Que o Eterno nos ajuda a permanecer firme e não seguir esses caminhos desses rebeldes que estão dando lugar ao demônio. Para os irmãos que estão assistindo esses vídeos, quando a Bíblia fala porcos e cães, né, está falando de comportamento animalesco, do comportamento da carne, que vem da carne, natureza carnal. Então tem que entender, né, que a Bíblia está falando de pessoas carnais e rebeldes. Louvado seja Yahweh. Que o Eterno abençoe a todos. Que o Eterno abençoe a todos, que assim seja.